Olá, boa gente, aqui é o Edmundo e isto é a fé pura e simples. Cada vez que faço um vídeo agora estou a começar por pedir desculpas. A vida está um pouco complicada neste momento com situações na vida de um pastor que estão a tomar bastante tempo na minha vida. O meu desejo é continuar a fazer estes vídeos e espero poder fazê-los semanalmente, mas por uns tempos pode ser que tenha que os fazer de 2 em 2 semanas. Espero que não, mas pode ser que aconteça. Voltando ao nosso assunto, eu comecei há várias semanas a olhar para aquilo que Pedro nos ensina no primeiro livro de Pedro para nos dar encorajamento nestes tempos difíceis. No último vídeo eu comecei com isto, mas desviei-me ao falar do que a Bíblia quer dizer quando diz que nós somos escolhidos por Deus e mesmo a nossa escolha de Deus. Espero que tenha ajudado. Mas hoje eu queria voltar a Pedro e falar sobre outra coisa que Pedro ensina para dar encorajamento a um povo que por causa da sua fé estava a ser perseguido, um povo que tinha perdido tudo ou quase tudo, incluindo muitos que tinham perdido família. Pedro escreve-lhes para encorajá-los e esse encorajamento, embora as nossas situações são diferentes, pode servir para nós termos encorajamento nas nossas dificuldades. A coisa que nós não esperamos, mas encontramos em Pedro, é um ensino focado não em dar-nos encorajamento, se calhar de uma maneira que nós esperamos, por exemplo, a dizer coisas como esperem que as coisas fiquem melhor, mas ao contrário, a dizer que mesmo que as nossas situações não mudem ou que fiquem pior, o nosso encorajamento deve vir ao vivermos uma fé que é real e dá-nos força para enfrentar quaisquer as nossas situações. Esta semana em 1 Pedro, versículos 13 a 25, ele ensina-nos que para termos esperança que é maior que o nosso sofrimento, temos que nos lembrar que nós não só fomos escolhidos por Deus, mas que fomos escolhidos para sermos obedientes a Jesus Cristo. E é nessa obediência que nós então encontramos razão, força e esperança para enfrentar todas as nossas dificuldades. Então em 1 Pedro 13 a 25, o título desta passagem é Viver uma Vida Santa. Este título causa alguns problemas para muitos de nós. E o problema está na palavra santa. Muitos de nós fomos habituados com santos. E para que uma pessoa possa ser santa, tem de ser canonizada dessa maneira. Vemos eles como perfeitos e até rezamos para eles. Isto traz-nos um problema. Pedro, e lendo o resto da Bíblia, descobrimos que todos os outros escritores da Bíblia pensam da santidade de uma maneira bem mais diferente. E hoje vimos aqui Pedro a chamar-nos a nós e outras pessoas comuns e normais para viver uma vida santa. E depois explica como viver a vida desta maneira. Mas bem rápido, na Bíblia nós não só encontramos esta ideia de santos em termos de uma altura que só algumas pessoas muito especiais chegam, pelo contrário. Lendo as nossas Bíblias, descobrimos que qualquer pessoa que põe a sua fé em Cristo é automaticamente chamada e considerada santa. É a nossa relação com Cristo que nos torna a todos santos. Um estudo desta palavra santo ou santa ensina-nos que ser santo é ser separados do mundo pela nossa fé em Cristo, numa maneira em que vivemos as nossas vidas para segui-lo e obedecê-lo. A declaração da nossa santidade é feita nesta união com Cristo, mais uma vez por aquilo que Ele fez por nós na cruz. Então somos santos porque Ele é santo e nessa relação somos chamados para viver uma vida santa, ou separada das maneiras ou das coisas deste mundo pela nossa obediência a Cristo. E mesmo esta obediência só conseguimos viver pela força que Jesus nos dá diariamente. Porque pela nossa força própria está fora do nosso alcance. É neste entendimento que somos chamados para viver uma vida santa. Ora, o que Pedro nos diz em 1 Pedro 13 a 25, ele começa assim: portanto, estejam prontos para agir. A nossa fé é viva e não passiva, e pede de nós para estarmos sempre preparados a agir com obediência a Cristo. Pedro continua com: continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pedro começa por dar-nos a razão por que vivermos uma vida fiel ou obediente, ou uma vida santa. Por quê? A nossa esperança é que vamos receber uma bênção quando Jesus Cristo for revelado, ou quando Jesus Cristo voltar. Porque temos esta esperança certa que vamos receber esta bênção, então somos chamados a ser obedientes a Deus.
ou a sermos obedientes aos ensinos que recebemos de Deus na Bíblia. Pedro também nos lembra que para podermos ser obedientes a Cristo, temos que fazer uma escolha e deixar de viver uma vida dominada pelos desejos que tínhamos antes de dedicarmos a nossa vida para seguir a Cristo. E é aqui que Pedro fala sobre a santidade e diz isto: pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. Para muitas pessoas, ao lerem isto, ficam paralisadas. Não fisicamente, mas começam a pensar: eu nunca fui nenhum santinho, mal passo um dia sem fazer erros ou pecar, como é que vou ser santo como Deus é santo? Isto não é possível. É verdade, é impossível na nossa força, na nossa vontade própria. Isto também não é um lugar de comparação. Comparação entre uns e outros. Às vezes pensamos: só tenho que ser melhor que alguns outros. Não somos todos chamados a viver uma vida santa. O problema é que perfeito só houve um, Jesus. Então estamos a ser chamados para entregar as nossas vidas à sua vontade, de tal maneira que o nosso desejo e o que vamos tentar é viver pela sua força. De certa forma, entregando as nossas vidas a Cristo para que Ele viva por entre nós. Paulo diz isto desta maneira no livro de Gálatas 2:20. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E esta vida que vivo agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se deu a si próprio por mim. Tem que haver uma mudança no nosso pensar, um entregue das nossas vidas a Cristo, para que vivamos como se fosse Cristo a viver por entre nós. Então, de uma maneira muito real, temos que morrer para a nossa própria vontade e viver para a vontade de Deus. Para podermos fazer isso, precisamos estudar as nossas Bíblias para sabermos qual é essa vontade de Deus. Pedro continua: quando oram a Deus, vocês o chamam de Pai, Ele que julga com igualdade as pessoas de acordo com o que cada um tem feito. Portanto, durante o resto da vida de vocês aqui na terra, tenham respeito a Ele, pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito nem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou e lhe deu glória. Assim, a fé e a esperança que vocês têm estão firmadas em Deus. Esta parte é uma parte linda em que Pedro nos explica esta nova relação que cada um de nós pode ter com Deus pela fé. Primeiro vemos que é uma relação de pai e filho, ou pai e filha, uma relação bem próxima. Segundo, aprendemos que Ele é um Pai perfeito que julga com igualdade. Não há favoritismo com Deus. Por isso, Pedro chama-nos a viver o resto das nossas vidas com respeito ou obediência para com Deus, lembrando-nos que o preço que foi pago por Cristo para a nossa salvação, o sangue de Cristo. Preço que nos libertou da nossa perdição e de um futuro no inferno. Preço que não perderá o valor, que nunca mudará para conosco que lhe entregamos as nossas vidas. Não só na salvação, mas cada dia na maneira que vivemos. Pedro explica também que esta escolha de Deus em Cristo foi feita, como já expliquei no passado, antes da criação do mundo e revelado quando Cristo esteve na terra para o benefício de todos aqueles que o aceitem. E então, por meio de Jesus e só por meio dele, nós podemos crer e viver para Deus. A ressurreição de Cristo, como também já expliquei, é a prova que Deus nos aceita em Cristo. E por isso a nossa fé e esperança fica firme em Deus, aconteça o que acontecer nas nossas vidas. Pedro diz também: agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade e agora que já têm um amor sincero pelos irmãos na fé, amem uns aos outros com todas as forças e com todo o coração puro. Aqui Pedro explica que não só Deus purificou-nos em Cristo, mas nós também temos uma parte nisto tudo. Uma parte que também nos purifica, que é a obediência à verdade. E a maior maneira que esta obediência é vista é no nosso amor, primeiro para com Deus e segundo, uns para com os outros. Que Pedro diz necessita todas as nossas forças e um coração puro. Força e pureza que Deus nos oferece todos os dias se as pedirmos.
Então Pedro acaba por dizer: pois vocês, pela viva e eterna palavra de Deus, nasceram de novo como filhos de um Pai que é imortal, e não de pais mortais. Como dizem as Escrituras Sagradas, todos os seres humanos são como uma erva do campo, e a grandeza deles é como a flor da erva. A erva seca e a flor cai, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Esta é a palavra do Evangelho que o Evangelho trouxe para vocês. Então, de maneira espiritual, todos os que seguem a Cristo nasceram de novo. E esta vida que é a nossa agora é eterna, porque o nosso Pai é eterno. E nós podemos aceitar esta palavra porque esta é a palavra de Deus. E ao contrário de tudo o resto da natureza, a palavra de Deus, como Deus é eterno, a sua palavra dura para sempre. Este é o Evangelho ou as boas novas que Deus nos ofereceu. E por isso podemos pôr a nossa fé completamente em Deus. Por hoje então é tudo. Se tiverem perguntas, não deixem de perguntar. Se não concordarem, também podemos falar sobre isso. Se tiverem algo a acrescentar, aceito também. Então, daqui é o Edmundo, e isto é a fé pura e simples. Até a próxima, espero que seja já para a semana. Adeus.